Saudações cristãs, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Me chamo Marcos Lopes e diz a palavra de Deus, a santa e gloriosa, inerrante, infalível palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 34, disse o Senhor Jesus: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco em preto, ou vice-versa. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Bem, queridos, qual foi a influência da maçonaria sobre o mundo? Sabemos que os maçons desempenharam um papel fundamental na Revolução Francesa, por exemplo, como a queda da Bastilha, né, inspirados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A influência dos maçons nos Estados Unidos sempre foi muito grande. Das mais de 35 mil lojas que existem em todo o mundo, mais de 15 mil estão localizadas ali nos Estados Unidos. Mais de 14 presidentes norte-americanos também foram maçons, dentre eles George Washington, James Monroe, né, James Garfield, Roosevelt, Harry Truman, bem, Geraldo Ford, entre outros. Na religião, mesmo com a oposição da Igreja Católica, os maçons estão presentes. Estão também presentes entre os fundadores de seitas, né, mundiais, como, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, o mormonismo, por exemplo. O fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, ele teve ligações diretas com a maçonaria, né? Existe um livro em inglês chamado A Torre de Vigia e os Maçons, né, onde é tratado sobre essa questão. Russell também, Charles Taze Russell, ele tem ali no seu túmulo um símbolo maçom, né? Ou seja, o símbolo da maçonaria, que é uma pirâmide. Está ali o uso também, foi usado também o símbolo da cruz dentro da coroa, um logotipo da Sociedade de Torre de Vigia. Nas antigas edições da Watchtower, as revistas Sentinela, do qual existe aqui no Brasil, né? Nós temos esse símbolo até 1930 nas revistas do corpo governante. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Igreja Mórmon, a maçonaria também está presente até hoje nas suas cerimônias secretas realizadas nos seus templos, ok? Através dos seus ritos, né, através dos seus símbolos. O rito escocês é realizado dentro dos seus templos para cerimônias secretas. Né? Muitos líderes proeminentes também se tornaram maçons. Né? Em outros países, ninguém pode negar alguns bons serviços relevantes a um país que a maçonaria trouxe, mas nós estamos falando na questão espiritual, ok? Nós estamos trazendo em pauta a questão espiritual. Toda seita, toda falsa religião, ela precisa deixar uma marca naquele país, naquela nação, naquele continente, de boas obras. E é justamente isso também o que faz a maçonaria. Né? Bem, a presença da maçonaria na história do Brasil é muito grande. Né? A Inconfidência Mineira, por exemplo, foi na casa de Silva Alvarenga, tá? Onde se formou uma academia literária que era uma loja maçônica, ok?
Nela foi iniciado também personagens como Tiradentes, passaram por iniciações da maçonaria. A bandeira da Inconfidência, né, tinha uma frase que é da maçonaria, e o triângulo maçônico também. Então, foi sob inspiração maçônica que houve também a Revolução, né, republicana de 1817 em Pernambuco, certo? Este movimento fez D. Pedro VI declarar uma proibição da maçonaria, devido à sua interferência na política e na sociedade brasileira. Então, Gonçalves Ledo e José Bonifácio, como com outros maçons, tramariam a independência do Brasil. Um mês após proclamar a independência, D. Pedro I foi aclamado grão-mestre geral da maçonaria no Brasil. E também podemos lembrar Marechal Deodoro, que ocupava esse cargo ao proclamar a República em 1889. A maçonaria, então, esteve presente, né, desde a independência do Brasil até os nossos dias atuais. Hoje, a maçonaria tem uma influência muito grande no Brasil e no mundo. São cerca de mais de 7 milhões, né, de pessoas em 164 países, e os números no Brasil são números que a gente não pode, assim, dizer corretamente, porque os seus números são quase que anônimos, né, diante da sociedade. Mas há uma grande quantidade de grandes parlamentares, altos funcionários do governo, né, líderes religiosos, muitos empresários e membros de várias camadas sociais. Na inauguração do novo Palácio Maçônico de Brasília, do Grande Oriente, né, aqui no Brasil, compareceram na sua época 120 parlamentares, além de então o ministro da Justiça, Maurício Correia. Bem, então a influência da maçonaria na sociedade brasileira foi enorme, não há como contestar isso, mas homens do passado, como por exemplo o bispo Vital de Oliveira, o livro A Maçonaria e os Jesuítas, é um relato histórico de um homem que lutou contra a maçonaria nos seus dias, né? Um homem que viveu no estado de Pernambuco, em Paraíba, e ele esteve lutando contra a infiltração da maçonaria em toda a sociedade brasileira, até mesmo dentro da Igreja Católica. E ele chegou ao bispado em 1871, por um decreto imperial, inicia um atribulado percurso combativo, sendo encarcerado por 3 ocasiões, todas elas em virtude da sua oposição à maçonaria. A maçonaria e os jesuítas, Dr. Vital, D. Vital de Oliveira. Então você vê que existiu homens que combateram no passado, né, este bispo católico, combateu a infiltração da maçonaria na sociedade brasileira e também dentro da Igreja Católica. Bem, o que eu quero frisar com vocês nesse rápido vídeo é sobre a questão que, no primeiro grau da maçonaria, o candidato que pretende entrar na maçonaria, ele admite que ele é profano, que ele está em trevas em busca de luz, pois a maçonaria afirma que todos os que não são maçons estão em trevas. Então, a palavra profano, né, eles substanciam no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Ok? Então, profano significa um homem secularizado. A Bíblia diz que o cristão evangélico protestante, ele estava em trevas antes de conhecer a Jesus Cristo, conforme diz Efésios capítulo 5, versículo 8 a 12. Jesus, ele é a luz do mundo também, conforme diz a palavra de Deus,
né? Em João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem tem Jesus Cristo não precisa ir para a maçonaria ou qualquer outra religião. Em outra ocasião, vou mostrar para vocês que a maçonaria ela não é só uma filosofia de vida, ela é uma religião. Ok? Então, o pastor ou membro cristão evangélico ou protestante que se vincula à maçonaria, saiba de que ela é uma religião. Eu vou explicar isso em um outro vídeo, tá bom? Que não é o foco deste vídeo. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, tá? A palavra de Deus nos mostra em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 e versículo 5, diz que o crente não está em trevas. Mas vós, irmãos, não está em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, para não sermos da noite nem das trevas. Então, pode o cristão aceitar essa condição de profano que está nas trevas e que vai buscar a luz da maçonaria? De maneira alguma. Então, queridos, quando nós observamos quem é o Deus da maçonaria, o grande arquiteto do universo, Gadu, e o Deus da Bíblia, existe uma incompatibilidade, não existe maneira de associar, tá, esses dois ensinos. Um cristão não pode ser maçom e, ao mesmo tempo, adorar o Deus da Bíblia. A maçonaria é uma sociedade com práticas secretas que surgiu há uns séculos atrás e que acredita em outro Deus, que chamam de grande arquiteto do universo. A maçonaria não importa qual é a sua religião. Todas as religiões têm o seu Deus, têm as suas crenças com nomes diferentes, mas o maçom, a entidade, a loja, ela aceita qualquer pessoa porque ela quer agariar todas as pessoas para a sua religião. Mas isso é condenável, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 ao verso 15, diz para nós não adorarmos outros deuses, porque é pecado. Pode ver aí na sua Bíblia, Deuteronômio 6, verso 13 ao 15. Como pode, então, adorar a Deus, certo? E adorar a Alá, ou adorar Shiva, ou adorar um outro Deus? Que harmonia a Cristo com Belial, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Então, embora negue ser uma religião, a maçonaria ela tem vários rituais, símbolos e ensinos de caráter religioso, mas também promove obras de caridade porque acredita que as pessoas vão para o céu por causa das coisas boas que fazem, ou seja, salvação pelas obras, diferente do que a Bíblia diz, salvação pela fé em Cristo. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Para finalizar, nós vemos aqui As Chaves Perdidas da Maçonaria, um livro, né, escrito por um maçom, onde ele diz aqui na página 65 que chegou o dia em que os companheiros maçons, ou seja, aqueles fazem integrantes da maçonaria, devem perceber e aplicar os seus conhecimentos. E ele diz aqui, quando o maçom aprende que a chave para o guerreiro no bloco é o poder da aplicação na dinâmica do poder da vida, aprendeu o mistério do seu ofício. O conjunto de energias de Lúcifer está em suas mãos. E antes que possa alcançar ou retroceder, precisa provar a sua habilidade de aplicar apropriadamente as energias. As energias de quem? As energias de Lúcifer. Ok? Então, esses ensinos são da maçonaria. Então, seria interessante você que é pastor e que se diz estar na luz, e você pratica a maçonaria, é bom você ver que você está nas trevas. Conforme diz Mateus capítulo 5, versículo 34, Jesus diz para não jurar por nada, nem pelo fio da sua cabeça. Mas você, quando entra na maçonaria, você faz juramentos. E que você estava nas trevas. Imagine isso, se tem condições para uma pessoa que diz servir o Senhor Jesus Cristo em verdade, em amor,
totalmente contraditório. Em outros vídeos eu poderei provar para vocês que a maçonaria é uma religião. Por enquanto é somente essa introdução para você entender um pouco que você que é pastor, você que é membro, você que é cristão evangélico ou protestante, não existe conciliação em ser maçom. Fique na paz, Deus abençoe, até os próximos vídeos. Deixe seus likes, seus comentários, se quiser se inscrever, seja bem-vindo. A paz.